Boa noite. Boa noite. Nós encerramos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte, hoje com a candidata à reeleição, Fátima Bezerra, do PT. E os compromissos dos candidatos nos momentos finais da campanha. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa nesta quarta-feira, última entrevista da nossa rodada com os candidatos ao governo do estado que a gente vem realizando ao longo da campanha eleitoral. Fátima Bezerra, governadora, candidata à reeleição, já está aqui no estúdio com a gente. Lembrando que você pode participar, temos as nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, o Instagram, @CenárioPolíticoTCM e o nosso WhatsApp 88028979. Lembrando para você que no programa de hoje nós vamos priorizar perguntas propositivas. Questão de críticas ou elogios, já anunciamos, já dissemos a você, fica para as redes sociais da candidata. Então, formule sua pergunta, envie aqui para a gente no programa de hoje. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais de 10 cidades que possuem os serviços da TCM. Você que nos acompanha ao vivo, 7h27. Você também na nossa reprise, que vai ao ar às 10h40 da noite. Você no YouTube, muito obrigado por todas as noites acompanhar aqui o nosso programa, Carol. Pois é, e agora a gente já começa a nossa entrevista. Programa como o de hoje tem pouca conversa aqui sobre outros assuntos. A gente prioriza a conversa com a convidada, a candidata Fátima Bezerra. Boa noite, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Candidata Fátima Bezerra, a reeleição pela Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB. Na coligação O Melhor vai começar, que além desses partidos reúne PDT, MDB, PROS e Republicanos. E eu começo com a mesma pergunta que comecei com os demais candidatos que participaram com a gente. O que a senhora define como foco da sua campanha? Bom, cumprimentar você, Carol, Vonúvio e a todos que estão acompanhando aqui a nossa entrevista pela TCM. Carol, primeiro me permita, porque hoje é um dia muito especial, aniversário da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? O UERN, inclusive, houve uma solenidade hoje, 54 anos, e, portanto, parabenizar a UERN. Outro dia eu fiz um programa dedicado especialmente a Mossoró e dizia que se tem uma coisa que todo e toda moçoroense se orgulha é de sua terra, de sua gente e de sua história. E eu tenho muita alegria, Vonúvio, mesmo em meio à situação em que peguei o Estado, a gente está trabalhando por Mossoró. Mas o maior orgulho que eu vou guardar nesse coração de professora foi ter sido no nosso governo que a gente realizou um sonho de gerações, que foi acabar com a lista tríplice da Universidade Federal Estadual do Rio Grande do Norte e a autonomia plena financeira dela. Porque quando a gente fala da UERN, nós estamos falando de uma instituição que transforma vidas. Olha só, gente, 54 anos, essa universidade já formou mais de 40 mil jovens. Essa universidade tem cerca de 60 cursos de graduação. Essa universidade que é o mais belo exemplo de inclusão social, de interiorização, melhor dizendo, do ensino superior no Rio Grande do Norte. Então, é um orgulho imenso, imenso, porque essa havia sido uma promessa, vocês lembram, que eu tinha assumido na época, 4 anos atrás, quando candidata, e graças a Deus foi cumprida. O foco, Carol, da nossa campanha nesse exato momento, depois de ter tirado o Estado do buraco em que ele se encontrava, dado o desequilíbrio fiscal, financeiro, orçamentário que nós encontramos, o desmantelo, o descontrole, portanto, ter conseguido ir organizando as finanças, arrumar a casa, restabelecendo a dignidade e o respeito aos servidores, quitando aquelas dívidas mais urgentes, que eram os salários atrasados, e recuperando a capacidade de investimento. Então, o foco daqui para frente, Carol, vai ser
ampliar cada vez mais a nossa capacidade de investimento, para que a gente possa, por exemplo, fazer um grande plano de recuperação das nossas estradas, a infraestrutura, fortalecimento das políticas sociais. Nós queremos e é necessário investir cada vez mais na segurança, no fortalecimento do SUS, na educação. Eu quero, inclusive, aqui anunciar importantes investimentos para a educação aqui de Mossoró e no projeto de desenvolvimento com geração de emprego para que a gente possa responder à demanda maior da nossa população, que é exatamente a questão da demanda por emprego. E, dentro de um contexto, me permitam, muito diferente do que eu peguei há 4 anos atrás. Primeiro, porque eu peguei o Estado emborcado, o Estado destruído, além de mais uma pandemia pelo meio, vocês acompanharam, né? Que uma pandemia que impactou demais, os efeitos devastadores, e ainda um governo federal que não foi parceiro, que perseguiu o governo do Estado. Agora não. Agora eu vou começar, por exemplo, não tenho mais 1 bilhão de dívida para pagar só de folha atrasada. E, além do mais, vou ter, se Deus quiser, Lula presidente, portanto, um parceiro muito importante para a gente avançar num projeto de desenvolvimento sustentável em curso no Rio Grande do Norte. Governadora... O foco é avançar. Governadora, a gente, quando vê o passado recente, né, do Brasil, do mundo, do Rio Grande do Norte, a pandemia impactou socialmente nas pessoas, na saúde, infelizmente, e principalmente na educação. A educação do Rio Grande do Norte, inclusive, tem até a questão que não pode se fazer comparativos por causa justamente desse período de pandemia, mas como é que a senhora planeja recuperar a educação do Rio Grande do Norte, os índices do IDEB, se a senhora for reeleita governadora? Que prazo a senhora tem para trazer de volta ou aumentar ou ter realmente números positivos nessa área? Pergunta muito importante, Vonúvio, porque é evidente que a pandemia impactou, e não foi só o Rio Grande do Norte, foi o Brasil, foi o mundo inteiro. Tanto é que o IDEB, mensurado agora, é o IDEB atípico, porque ele traz exatamente as distorções desse período, que foi uma boa parte dos nossos estudantes não terem acesso aos conteúdos educacionais. Por quê, Carol? Porque é simplesmente excluído do mundo digital. Os estados e municípios implementaram o chamado ensino remoto, correto? Mas o menino não tinha internet dentro de casa, né? E some-se a isso o negacionismo também do governo federal na educação. Abandonou os estados e municípios. Não houve uma só reunião com os secretários estaduais de educação. Pra você ter uma ideia, Vonúvio, os recursos, por exemplo, para levar a internet para as escolas, vem chegar exatamente agora. Mas vamos olhar para o futuro. E aí eu quero dizer a Mossoró e ao Rio Grande do Norte. É uma área que vai merecer uma atenção toda especial para que, se Deus quiser, a gente coloque a educação do Rio Grande do Norte no novo patamar. E não vou esperar pelo próximo mandato, já comecei. Traduzo. Por exemplo, escola conectada. Levar internet para todas as 615 escolas da rede estadual. As ferramentas, que são, por exemplo, os notebooks, já foram entregues aos professores, cerca de 9.000. Vamos entregar os tablets. Ou seja, nós vamos garantir aos professores e aos estudantes o acesso aos meios virtuais, tecnológicos, para que a gente tenha todas as escolas conectadas. Uma outra ação muito importante, Vonúvio, para levar a educação, a qualidade da educação no Rio Grande do Norte a um novo patamar, é a educação em tempo integral. É indiscutível que quanto mais tempo o estudante ficar na escola, mais ele estará se preparando para a vida, né? De forma que a nossa meta é ampliar cada ano 57 novas escolas em regime de educação em tempo integral. Isso significa que nos próximos 4 anos a gente vai adicionar 220
8 novas escolas em tempo integral. E aqui quero destacar dar continuidade ao plano de reforma e ampliação das escolas. Você tem uma ideia, aqui em Mossoró, nós temos, nesse plano de reforma e ampliação, o Eliseu Viana, são 5 milhões que vão ser investidos lá, Lavoisier Maia, reforma e ampliação, a Martins de Vasconcelos, a Aida Ramalho, a Freitas Nobre, a Cardeal Câmara, a Francisco Sales Cavalcante, que é o CAIC, e o Jerônimo Rosado. Só nessas escolas aqui, Carol, nós vamos investir cerca de 14 milhões. E o dinheiro já está escutando a conversa. E digo mais, chequei, inclusive, agora no final da tarde, se Deus quiser, por exemplo, o Eliseu Viana, etc e tal, o processo licitatório será deflagrado exatamente agora no finalzinho até o final do ano. E o IERN de Mossoró? O IERN de Mossoró, que nós já conseguimos garantir o terreno, o Estado vai desapropriar, é um investimento de mais de 12 milhões de reais. Então, veja, eu falei da escola conectada, eu falei de dar continuidade a um plano, né, de melhorar a infraestrutura das nossas escolas com reforma e ampliação, valorização do magistério. Nós vamos continuar cumprindo fielmente a lei do piso salarial nacional. E é o único Estado que cumpre, porque não paga só a quem está na ativa, a quem é aposentado, mas paga a todos que fazem parte exatamente da carreira. Formação, que nós vamos investir muito, bem como também as ações de superação do analfabetismo. Então, eu concluo essa parte, Carol, só rapidamente, dizendo o seguinte: eu tenho mais do que esperança, confiança, que nos próximos 4 anos, tendo Lula presidente, o MEC com um novo papel, sem dúvida nenhuma, Vonúvio, nós vamos colocar a educação do Rio Grande do Norte num novo patamar. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.